Aqui quem fala é Luciano Moreira, ou Lute, e vou continuar com uma demonstração a respeito do comportamento do SQL Server quando nós temos um modo de recuperação booklogged e queremos fazer um recovery point in time. Eu aconselho para quem ainda não viu a primeira parte dessa demonstração que veja o primeiro vídeo, porque ele já vai mostrar a estrutura básica do banco de dados, da tabela que a gente tem, né? E a sequência de backups vai ser bem similar e também de restore, para que você possa ter uma visão completa dessa demonstração, que estou quebrando em duas partes para não ficar vídeos muito longos. Então a gente continua com o SQL Server 2014, vai ser criado o banco de dados mastering para essa demonstração. Aqui, 2014. Criei o banco de dados mastering e vou novamente criar a tabela de funcionários que vai receber 10 registros dummies aqui, só para a gente ter uma pequena massa de dados. Depois disso eu faço o meu primeiro backup desse banco de dados para a gente sair de Auto Truncate Mode. E da mesma forma que foi a primeira demonstração, a gente tem uma outra janelinha aqui que eu vou verificar como que está o estado desse banco de dados. No caso aqui do log de transação, então após o backup eu tenho aqui 11 registros que na parte ativa do meu transaction log. O próximo passo agora é usando o mesmo modelo que a gente teve na outra demonstração. Eu vou inserir um registro com banco de dados em modo de recuperação full, vou esperar 30 segundos e vou fazer o primeiro backup de log após o backup full do meu banco de dados. Então tá aqui, estou inserindo o Luciano Moreira, vou registrar os timestamps em um documento à parte para que depois a gente possa fazer o restore, no momento exato em que aconteceu a operação ou antes dela, se eu não quiser que aquele registro seja incluído no meu restore. Então vamos lá. Estamos esperando aqui os 30 segundos, ok, primeiro backup foi feito, está aqui o timestamp dele, vou salvar isso aqui no Notepad++. Depois disso, o próximo passo é definir o modo de recuperação como booklogged. Então está aqui, mudei o modo de recuperação dessa base para booklogged. E você já sabe, quem viu o outro vídeo, o SQL Server foi lá, deu entrada, fez uma transação, está registrado no log de transação, alterou a boot page, mudou a opção desse banco de dados, que é o recovery como booklogged. E o próximo passo, diferente agora da demonstração anterior, ao invés de eu inserir um registro na tabela de funcionários que não era uma operação minimamente logada, o que eu quero fazer? Eu quero pegar, eu vou fazer um select into numa nova tabela, que nessa versão do SQL Server, dependendo da versão que você tiver, esse comportamento pode mudar, mas nessa versão do SQL Server vai ser uma operação minimamente logada. Vamos esperar 30 segundos e depois vou fazer o que? O meu segundo backup de log. Só que no meio dessa espera, o que nós temos de interessante é que eu vou consultar lá o log de transação do mastering. E o que a gente vai ver, sem entrar nos detalhes do que é cada uma das operações, mas o que mais importa para a gente é isso aqui, ó. Eu tenho entradas no log de transação para aquela minha transação que eu fiz o insert dos 10 registros, os 11 registros que já existiam na tabela, numa nova tabela. E essa transação está setando um mapa de bits que a gente chama de mapa minimamente logado, o MLMap. Então, efetivamente, essa operação, diferente da primeira demonstração, é uma transação que que foi minimamente logada. Tá? E o SQL Server precisa disso, precisa de saber disso, para determinar como vai ser o comportamento na hora que a gente for fazer o restore deste arquivo e se a gente habilitar, definir ou não a posição no tempo. Então vamos lá, tá aqui. Vamos registrar o meu segundo timestamp.
Vou voltar agora o modo de recuperação para full desse meu banco de dados, né, depois do meu backup de log. Vou inserir mais um registro, nosso amigo Edivaldo Castro. Vou esperar mais 30 segundos e vou fazer mais um backup do log de transação, o terceiro backup de log de transação, para que a gente possa depois começar o processo de restauração desse banco de dados. Então vamos esperar aqui os 30 segundos e recapitulando, né, nós temos nesse momento 4 backups, um backup full e 3 backups do Transaction Log, que estão bem aqui. Então tá aqui, ó, backup full e cada um dos backups de log 1, 2 e 3, está aqui o timestamp, que é exatamente o momento que nós estamos. Dessa vez eu vou lembrar de guardar aqui o timestamp do momento que foi inserido o registro do Edivaldo. E feito isso, o próximo passo é a gente partir para a restauração desse banco de dados. Então vamos lá, master, volto para o meu script, vamos apagar o nosso banco de dados, vou partir para a restauração do backup full. Então tá aqui, restore do backup full no recovery, e agora vou começar a fazer, né, os restores point in time, da mesma forma que a gente fez na primeira demonstração. Então vou pegar aqui o timestamp da inserção do LUT, vamos colocar aqui o timestamp, vamos voltar aqui alguns segundos. Então estou restaurando antes do registro do LUT ser inserido. Então se a gente pegar aqui e consultar a tabela de funcionários, que é a tabela que existia naquele momento, eu somente tenho 10 registros. Se eu voltar aqui agora e fizer um restore depois, um pouquinho depois daquele timestamp, deixa ele restaurar aqui. Eu tenho que, não posso estar utilizando o banco de dados, né, para a gente conseguir fazer a operação. Ok, fiz um restore pouco depois do registro LUT ter sido inserido. Tá aqui o registro do Luciano Moreira. Até aqui nenhuma surpresa, tá? Próximo ponto é o ponto que é interessante nessa restauração, que é o que? É o ponto onde a gente vai tentar fazer um restore de um arquivo de backup de log que tem uma operação minimamente logada. Então vamos pegar aqui o timestamp da operação minimamente logada. Vamos tentar fazer o restore antes da operação acontecer. Então tá aqui, fazer o restore desse camarada. Tcharam! Exceção: esse backup de log contém alterações bulk logged. Não pode ser utilizado para parar num ponto arbitrário no tempo. Ok? Então esse camarada, né, vamos pegar aqui a mensagem de erro, vou guardar aqui só para referência futura. Se a gente pegar agora e der uma olhada lá no arquivo de backup de log, o que a gente vai ver? A gente vai ver a coluna has bulk logged data marcada como 1. Então ele tem dado, né, bulk logged. Como resultado disso, eu não posso fazer um restore point in time, nem antes e nem, né, depois que aconteceu a operação que foi minimamente logada. Quer dizer então que eu não posso utilizar esse arquivo de log para fazer um restore do meu banco de dados? Não, longe disso. Você pode sim usar esse arquivo, né, a cadeia, né, a sequência dos LSN está correta. Nesse arquivo de backup de log, além do log de transação, você tem
né, páginas de dados que foram colocados junto com esse arquivo onde aconteceu a operação minimamente logada. Então eu consigo fazer sim a restauração, né, aplicando a sequência dos logs, como vocês vão ver aqui agora. Eu só perco a capacidade de fazer o que? Um restore point in time. Mas se eu agora chegar aqui, lá na minha outra seção, e consultar as duas tabelas, eu tenho aqui a tabela original e eu tenho a nova tabela que foi criada, né, por uma transação que contém dados de minimamente logado. Uma vez que eu restaurei esse backup de log, eu posso partir para o próximo backup de log para restaurá-lo. E como este backup de log ele tem, né, a transição do modo de recuperação booklogged para o modo full, mas entre esse período do booklogged para o full eu não tenho nenhuma operação minimamente logada que aconteceu, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar, vamos voltar alguns segundos aqui, e fazer o que? Fazer um restore point in time. Então eu restaurei, né, o terceiro log de transação até um ponto no tempo onde não existe o Edivaldo ainda. Então vamos consultar aqui. Então tá aqui, ó, Luciano Moreira, não tem o Edivaldo. E não só isso, eu consigo o quê? Eu consigo adiantar alguns segundos aqui e fazer o restore desse backup de log point in time, né? Deixa eu só usar a master aqui para ele tirar o acesso do banco de dados para o restore poder continuar, né? Eu estava bloqueando aquela sessão. Ok, fiz o restore point in time, faço esse select e vocês vão ver aqui que o Edivaldo Castro agora aparece na saída. Tá? Então aqui a gente tem um comportamento onde um backup do log de transação no meio da minha sequência tem operação minimamente logada e ele perdeu a capacidade de um restore point in time. No fim das contas, na hora que eu acabei de, né, fazer todo o restore dos logs de transação, eu coloco a base operacional com o recovery. Então eu espero que com essa demonstração, né, a segunda demonstração e a primeira demonstração, tenha ficado bem claro o comportamento do restore point in time quando você tem um banco de dados com modo de recuperação booklogged. No fim das contas, né, o decisor, né, o fator que vai decidir se eu posso ou não restaurar esse arquivo de log point in time é essa coluninha aqui, has booklogged data, do seu arquivo de backup. Eu espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho do funcionamento do SQL Server que eu estou compartilhando com vocês, e ficamos por aqui. Até um próximo vídeo do LUT. Grande abraço.